Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, eu peço um minutinho da sua atenção para juntamente comigo meditar num versículo da Palavra de Deus e já estarei entrando em oração aqui em nome de Jesus. Apenas um versículo aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, diz assim: Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Com o subtítulo ali, que começa no 20, vai até o final, diz: Clama a sabedoria. A sabedoria descrita no livro de Provérbios é Jesus Cristo, o Verbo vivo que desceu do céu. A revelação da sabedoria transmitida pela boca de Salomão, quando Salomão ainda estava no espírito. Depois foi para a carne e foi servir a outros deuses. Mas aqui é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, falando de Jesus. Se você for ler aqui do 20 até o final, fala o seguinte: que a sabedoria clama, mas os tolos rejeitam a sabedoria. Os tolos desprezam a sabedoria. E daí a sabedoria fala que quando vir a desgraça, o tormento, a destruição sobre eles, eles clamarão, mas a sabedoria não ouvirá. Eles procurarão, mas não encontrarão a sabedoria. Sabe o que significa isso? Significa que todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, seja ímpio, ou seja, os que estão dentro da igreja, que rejeitam a santidade da palavra de Deus, querem ficar na igreja satisfazendo seus desejos carnais, mundanos, vaidosos, quando vir a desolação, a destruição, a perseguição, a tribulação, eles clamarão e não obterão respostas. Aqui eu quero trazer um entendimento mais adiantado aqui para nós do nosso tempo. Todos os que rejeitam a repreensão do Senhor, todos que rejeitam a mensagem de arrependimento, de renúncia, de sacrifício e de santificação, de obediência sincera a Deus, eles passarão por esses momentos difíceis aqui. E não adianta clamar por Jesus, porque não encontrarão. Vamos ler aqui o que diz aqui, ó. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade, vós escarnecedores, desejareis carne, vós loucos aborreceis o conhecimento? Ó 24. Mas porque clamei, vós recusaste, porque estendi a mão e não houveste quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e vindo o vosso temor eu zombarei. Eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, e vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vós chegar aperto e angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me vão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o seu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ó nécios, os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos
a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha o que diz aqui, ó. Os nécios são mortos por seu desvio. O salário do pecado é a morte. Olha o que diz aqui, ó. E os loucos, a sua impressão é o bem-estar, leva à perdição. Quantos que estão rebeldes à doutrina, à palavra de Deus, e o seu bem-estar, que aparentemente estão bem, o leva à perdição, leva à condenação do inferno. Então aqui nós limos aqui o que fala aqui, que muitos que rejeitam a repreensão, a doutrina, a santificação, quando vinha a destruição, a desolação completa, tudo aquilo que nós limos aqui, não encontrarão aquilo que eles mais desejam. Por quê? Porque acabou o tempo. Acabou o tempo porque aconteceu o arrebatamento. Vai chegar o momento que todos esses que rejeitam sabe, aqueles que não gostam de palavra de santificação, de doutrina, palavras de arrependimento, para a pessoa se arrepender, para a pessoa abandonar o pecado, a vaidade, o mundanismo. Todas essas pessoas que estão na igreja, tem uns que até zombam da doutrina, dizendo que é religiosidade. Eles rejeitam a repreensão. Quando vem uma palavra de repreensão para abandonar o mundanismo, a vaidade, eles zombam. Tem uns que dizem, ó, o crente quadrado, ó, o crentinho ali, ó. Todos esses, se não aceitarem a repreensão com o tempo, e aconteceu o arrebatamento, eles vão procurar Jesus, não vão encontrar. Eles vão clamar por Jesus e Jesus não vai ouvir eles. Esta palavra fala agora para o tempo do fim, para o nosso tempo, o tempo do fim. Só que aqui eu quero focar nesse versículo que diz: atentai-vos para a minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. O que significa? Atentai-vos. A palavra do Senhor diz que Deus repreende e castiga aquele que tem por filho. E diz que o filho bastardo, que não aceita a repreensão, o filho que não aceita a repreensão é bastardo. E nenhum bastardo vai entrar no reino do céu. O que é um filho bastardo? Um filho bastardo é aquele que não aceita a repreensão de Deus. O que é um filho bastardo? É aquele que ouve a doutrina, mas não crê, não aceita, rejeita. Está firme nas suas convicções de uma igreja mundana, carnal, numa teologia que não tem a revelação da santificação, e eles não conseguem ser libertos da carne. Eles vivem aprendendo a palavra, mas não conseguem compreender. Compreender no Espírito, compreender na revelação, porque meditam, estudam e estão ali nos cultos e participando de tudo, mas eles não conseguem vencer o pecado, vencer a carne. E muitos desses que não conseguem é justamente porque eles rejeitam a doutrina do Senhor, a revelação da palavra, que muitas das vezes eles ouvem, não pela fonte da igreja mundana que eles estão, mas por um canal paralelo que Deus proporciona através de um meio, seja humano ou até mesmo vamos dizer assim, por meio de outros canais. Às vezes a verdade que ele não ouve lá na igreja dele, ele ouve por outros meios, através de outras pessoas. Mas a pessoa está tão firme, tão crente naqueles ensinos que recebe na igreja ali, porque é um ensino que deixa ele confortável, que não traz
tamanho peso para ele. A porta não é tão estreita, o caminho não é apertado, não é estreito. Mas Deus usa por outros meios para trazer a luz da santidade, do espírito, da alma e do corpo para a pessoa, e a pessoa continua rejeitando, se apoiando naquela palavra que não cobra uma mudança radical no seu interior, coração, mente e em toda a sua vida. Não é somente no interior, é todas as áreas da vida. Tem pessoas que dizem que são mudados, são transformados, são regenerados interiormente, mas exteriormente são igual aos ímpios, igual aos mundanos lá, que estão mortos em pecado, igualzinho. Mas a Bíblia diz que, atentai-vos. Tem outras versões que diz assim, arrependei-vos, convertei-vos. Tem outras versões que diz, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Se você que está ouvindo esta palavra agora, você crê nas doutrinas, nos ensinamentos transmitidos aqui, você que vê esses vídeos, que vai ver esses vídeos, se você crê, se você atentar para esses ensinos e se arrepender desse mundanismo, dessa vaidade, Deus vai te encher do Espírito Santo. Ele vai derramar o Espírito Santo copiosamente sobre a tua vida. Por isso que está escrito aqui, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Então, quando a pessoa se converte verdadeiramente, o céu se abre sobre a vida dela, é copiosamente derramado o Espírito Santo, a plenitude sobre a vida deles. Por que esses crentes estão 5, 10 anos dentro da igreja e nunca recebem a plenitude do Espírito Santo? Estão ali do mesmo jeito, não tem vigor espiritual, não tem ousadia espiritual, não tem fervor espiritual, não tem prazer espiritual, não tem graça espiritual, não tem unção espiritual, não tem autoridade espiritual e nenhuma palavra revelada espiritual. Estão somente naquele formalismo ali. A Igreja Católica Reformada muda poucas coisas, não é a transformação verdadeira do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que eu falo para vocês. Precisa haver uma transformação. Por que o crente é fraco? É fraco na oração, não tem prazer na oração. Porque não foi cheio, não é derramado o Espírito sobre a vida dele, não foi derramado o Espírito sobre a vida dele ainda. Por que o crente é fraco no jejum e não tem prazer no jejum? Porque não foi derramado o Espírito Santo sobre a vida dele ainda. Por que o crente não tem prazer na palavra? Por que o crente não tem prazer na palavra do Senhor? Por que o crente não sente alegria, poder quando lê a palavra? Por que o crente não entende a palavra quando lê? Porque o Espírito Santo não foi derramado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Por que eles ainda estão apegados ao mundo, às coisas desta terra? Porque o Espírito Santo não foi derramado copiosamente sobre a vida deles. Porque aqui diz, atentai-vos para a minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei copiosamente o meu Espírito sobre vós. Como eu falei, a outra versão diz assim, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Se vocês pegar, você que está ouvindo aqui, seja quem for, cristão, principalmente cristão, quem não é cristão, quem não é servo de Deus ainda, se arrependa dos pecados, aceite Jesus de coração verdadeiro para abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar os vícios,
a vaidade, que você vai ser cheio do Espírito Santo também. Mas essa palavra aqui está sendo dirigida principalmente para os crentes carnal, mundano, vaidosos, que não foram convertidos ainda. Que não foram cheios do Espírito Santo ainda. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito. Convertei-vos pela minha repreensão. O filho, quando ouve a repreensão do pai, ele se arrepende e luta para abandonar aquilo que entristece o pai, aquilo que o pai mandou deixar. Agora, e o que acontece? Deus enche do Espírito Santo. Quanto mais você aceitar a repreensão de Deus. O que é aceitar a repreensão? É você que não está na doutrina do Senhor. Você que não está na santidade do Espírito, da alma e do corpo. Você ouvir a palavra aqui que você tem que abandonar. O pecado por completo. As roupas mundanas, a vaidade mundana, a aparência mundana. É você abandonar tudo que é mundano, vaidoso. Abandonar os sentimentos, desejos carnais, impuros, profanos, os olhares. A Bíblia diz que o nosso olho é a lâmpada do corpo. Se o nosso olho for bom, todo o nosso corpo terá luz. Mas se os olhos forem mal, todo o corpo terá treva. O que significa? Se você tem uma visão espiritual, o teu corpo tem luz. Por que uma visão espiritual? Porque a tua visão não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito Santo. Se é segundo o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo está no seu coração governando a sua mente. E se o Espírito Santo está no seu coração governando a sua mente, o seu corpo tem luz, você é luz. E você sendo luz, você incomoda os demônios, você incomoda os que estão nas trevas. Você não tem comunhão, por mais que haja um relacionamento pela sociedade que existimos atual, mas não existe a comunhão, é 100% diferente. Há aquele relacionamento pelo respeito, pela educação e pela necessidade da convivência na sociedade. Mas não existe comunhão e não existe prazer em ter uma intimidade com aquilo. Por quê? Luz não tem comunhão com treva. Templo do Espírito Santo não tem comunhão, intimidade com o templo dos ídolos, dos demônios. E agora o que você vê? Os crentes igual aos ímpios. E tem crente que tem mais amizade com o ímpio do que com os irmãos da igreja. São filhos bastardos que não atentam para a repreensão da sabedoria do pai. São filhos bastardos que não se convertem da sua rebeldia, da sua desobediência, porque querem satisfazer seus desejos carnais. Então se arrependa, bateria acabando aqui. Então se arrependa dos seus pecados, da carnalidade, da vaidade, do mundanismo, da imundícia, da impureza, da imoralidade. Se arrependa dos seus pecados. Largue mão desse mundanismo, dessa vaidade, desse materialismo. Se arrependa, se humilhe, para que o Espírito Santo possa tomar a tua vida. Por isso que diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então essa meditação
para nós, porque ficou escuro aqui agora, por causa que a bateria está fraca. Mas já dá para nós aumentar a nossa fé, já dá para nós despertar mais para a nossa vida espiritual e se fortalecer mais na presença de Deus, pela graça do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Vou entrar em oração aqui agora, para que Deus possa fazer uma grande obra na vida de todos aqueles que verem esses vídeos. E por todos aqueles que estão com o nome no caderno da oração, pelas fotos, estarei apresentando aqui ao Senhor, intercedendo em favor de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Assim diz o Senhor, pela Santa Escritura Sagrada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.